Muito boa noite a todos. Que Jesus possa permitir que sejamos inspirados pela sua boa nova. Eu costumo dizer que essa é uma festa em nome do Mestre Jesus, porque Ele mesmo disse, né? Ele nos convidou a reunirmos e ao falar em teu nome nessa reunião, ali Ele estaria. Então, como diz os nossos irmãos católicos, né, que Ele esteja no meio de nós, então, que possamos ser mais do que inspirados, que os nossos corações possam servir de sementeira do Evangelho, da Boa Nova dele, e que a semente possa de fato ser plantada e desabrochar em árvores de misericórdia e de sabedoria. Assim disse no capítulo 3 do livro Pão Nosso, Emmanuel. O Evangelho de Jesus avança um palmo por vez, como árvore de misericórdia e de sabedoria, no coração dos homens. Pensando nisso, nós estabelecemos como tema as chamadas 3 revelações: Moisés, Jesus e Kardec, que é o que nós espíritas aí, no caso do último, acreditamos ser, né, uma grande revelação também. Então ficou na governadoria do planeta. Jesus encarregou Moisés da grande revelação da justiça, porque assim Moisés o fez, trouxe para nós a revelação da justiça, e assim ele fez para o seu povo. E curiosamente, Moisés veio 1400 anos antes da vinda do Cristo. Por que de repente é interessante saber esse ponto, essa data? Porque os historiadores falam em 1300, 1400, 1200, não chegaram a um valor específico, mas não importa saber. O que seria interessante equacionar aí, talvez, é que Kardec veio 1800 anos depois do Cristo. Esses 400 anos de diferença aí a gente vai deixar por conta da espiritualidade, porque que são 400 anos na infinita evolução que nós temos. Percebemos então quase que uma linha homogênea de grandes revelações. Moisés com a revelação da justiça, Cristo com a revelação do amor e Kardec com a revelação da verdade. Baseado nisso, então, vamos analisar se a obra de Moisés, de Jesus e de Kardec foi completamente completada aqui na Terra. Vamos começar então por Moisés. Segundo conta o Velho Testamento, em a Gênese, porque Moisés trouxe ou permitiu-nos ter aí 5 livros, também chamado de Pentateuco, ou os livros sagrados dos hebreus. E o primeiro deles sendo a Gênesis, que conta a origem, o segundo Êxodos, depois Levíticos e assim por diante. E o que importa para a gente mais ou menos conhecer a obra de Moisés na Terra seria o Êxodo e o Levítico, aí os 2 livros, né, deixados por ele, que falam das relações sociais e civil entre as pessoas. Assim como no Brasil hoje nós temos aí o Código Civil e o Código de Processo Civil, para aqueles que estudam direito, que estabelece uma relação de consumo, de bem-estar, de vizinhança, de família entre as pessoas aí. Moisés também deixou dele. Mas será que a missão de Moisés de fato já se completou na Terra? Vamos começar analisando então qual foi a primeira ação de Moisés, porque quando eu falo para vocês em Moisés, o que vem direto à sua cabeça? O olho por olho, dente por dente, não é assim? Mas sabia que isso aí é apenas uma pequena fração daquilo que Moisés nos deixou? Primeiro porque conta a história em Gênesis que Moisés trouxe nas tábuas as leis, os mandamentos de Deus. Não foi assim? Os 10 mandamentos. Porém Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para lá se encontrar e conversar com Deus, ele demorou muito. E Arão, o rei que ficou governando o povo hebreu na época, que havia fugido do Egito,
que havia sido escravizado lá, fugiu, encontrou a Canaã, e não é a nova Canaã, essa cidadezinha perto da gente, não, é a Palestina deles, a terra prometida, não é? Lá eles formaram-se em sociedade, e Moisés subiu então para ter com Deus. Mas quando voltou, Arão, que era o rei, né, ele encontrou uma sociedade muito indisciplinada. Então Moisés desce com as tábuas e os mandamentos e encontra o povo todo, o povo hebreu, cultuando um bezerro de ouro. Então ele se entristece com aquilo e quebra as tábuas. Ele fala assim, mas do que adianta esses mandamentos todos se o povo, sem disciplina, né, não suportaria sequer isso? E perceba, se você observar bem nos 10 mandamentos, os 4 primeiros falam sobre Deus e os 6 outros falam sobre o próximo. Então nós temos aí amar a Deus, não colocar o nome de Deus em vão, e os que falam do próximo, né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, e assim vai. Então Moisés tentou nos mandamentos, mas precisava primeiro educar, disciplinar o povo. Por isso então Moisés trouxe as leis da justiça. Por isso olho por olho, dente por dente. E por isso várias outras contribuições de Moisés para a nossa raça. Existe um livro psicografado pelo Chico, chama Alvorada Cristã. Um livro bastante interessante. E então, no penúltimo seminário, no penúltimo Congresso Espírita Nacional, o Haroldo fez uma palestra com esse mesmo nome, chamado de Alvorada Cristã também. Eu recomendo aí que quem puder adquirir o DVD, assistir pelo YouTube, assista. Uma palestra de 2 horas, muito bonita, que ele fala exatamente deste tema que eu estou abordando aqui. Então o Haroldo, como é jurista, ele é juiz de direito, ele estudou civilmente o significado das leis de Moisés, e nesse seminário ele falou, eu vou reproduzir para vocês. Sabia que uma delas, Moisés estabeleceu para o seu povo, que em toda plantação, a borda externa da plantação não poderia ser colhida para que os necessitados viessem e colhessem. Entenda, não é o dono da plantação que vai colher, é quem precisa, vai lá, colhe, pega o que precisa. Já imaginou se hoje, com as milhões de toneladas de grãos que o Brasil produz, se nós deixássemos a borda da plantação para quem precisa colher, você acha mesmo que haveria fome? Talvez sim. Porque mesmo naquela época e hoje, as pessoas são disciplinadas. Com esse tanto de auxílio que as pessoas esperam ou dependem, algumas não iriam na colheita e passariam fome. Então Moisés, observando isso, estabeleceu algumas outras leis. E percebemos então que até hoje a missão de Moisés ainda não terminou no mundo. Entenda, Jesus, sabendo disso, da nossa indisciplina, do nosso caminhar lento, não permitiu ou simplesmente não parou o processo evolutivo para falar assim, quando a missão de Moisés acabar, eu, governador espiritual do orbe, vou à terra e vou implantar a missão do amor, para que depois Kardec viesse falar a missão da verdade, para instituir as verdades que nós estamos recebendo por agora. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas uma a uma, e elas precisam de um pouco mais de informação. Veja como a missão de Moisés ainda não terminou na terra, que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Sabiam disso? Essa é uma imposição de Moisés, porque naquela época as pessoas não estavam preparadas para comunicar-se com os mortos. E hoje está tranquilo, né? Hoje a comunicação com os mortos é assim, super eficiente. Todo mundo que você conhece que se comunica com os mortos, feio aqui no centro, né? Fez o estudo mediúnico, está tudo uma maravilha. Percebeu como ainda a missão de Moisés não acabou na terra?
conta o Haroldo, e eu também já ouvi isso do Divaldo, que em uma reunião mediúnica, na nossa religião, em um centro espírita, em uma reunião mediúnica, um médium se levanta na reunião, abre os braços e diz para as pessoas, para os médios da mesa: boa noite, meus filhos, eu sou Jesus Cristo. E o outro, na outra ponta, a médium se levanta e diz: boa noite, meus filhos, eu sou Maria. Então Maria olha para Jesus ali e diz: meu filho, e eles se abraçam. Parece uma piada cômica, mas não é. Percebam, na nossa religião, nem precisa falar quantas brincadeiras acontecem aí com a comunicação com os mortos. Porque se na época de Moisés as pessoas não estavam preparadas, hoje, será que elas estão? Você já percebeu o quanto sensacionalismo, de repente, nós queremos para a vida? Porque se eu falasse aqui que toda quinta-feira haveria comunicação com os espíritos, ou o palestrante ia falar mediunizado, aposto que a cidade inteira estava aqui dentro. Não, vai lá de quinta-feira que o palestrante, lá o tal do Bruno, fala mediunizado. E aí a coisa começa a acontecer. Então ainda nós estamos lá na era de Moisés, quando se fala da comunicação com os espíritos. Mas Moisés falou muito mais. Moisés disse ainda: não cultuais estátuas de barro, de pedra, não cultuais estátuas. E aposto com vocês que na época de Moisés as pessoas cultuavam muito, e nós carregamos isso como uma herança atávica. Está preso dentro de nós. O Cristo combateu indiretamente isso. Eu vou falar isso daqui a pouco. O Cristo tentou lapidar, na verdade, as sensações do coração das pessoas. Mas nós estamos ainda 4.000 anos depois de Moisés preso a isso. Quer fazer um teste? Coloque aqui em cima dessa mesa uma estátua de Bezerra de Menezes. E você vai ver que instintivamente as pessoas vão passar por aqui e querer tocar na estátua. Fazer o sinal da cruz. Fala que essa estátua chora, que a região inteira vai passar por aqui. Perceba como é uma herança dentro de nós. É algo que está grudado ainda. Nós ainda não entendemos a missão de Moisés no mundo. E disse-nos Divaldo em um seminário, e o Haroldo afirmou isso mais uma vez, que se a missão de Moisés já estivesse cumprida na Terra, o nosso mundo não estaria passando de provas e expiação para a regeneração. Já estaremos em regeneração há muito tempo. Porque essas relações humanas, elas ainda estão muito atrasadas. Mas aí, Jesus, percebendo tudo isso, saiu lá da governadoria do planeta e veio complementar, na verdade, veio nos trazer a lição do amor, visto que Moisés era a lição da justiça. Para não falar, eu havia me esquecido de um ponto, que Moisés estabeleceu também uma outra relação, que nós ainda estamos há 5.000 anos antes de Moisés. Se a comunicação com os mortos, se a relação de consumo, nós ainda não conseguimos entender Moisés, a relação financeira, eu não vou nem conseguir mensurar quanto tempo nós temos. Você sabia que, em Êxodo, Moisés deixou claro que não nos era lícito emprestar dinheiro a juro? Mas as instituições bancárias só vivem disso, não é assim? Ou seja, as relações financeiras, elas nem chegaram a Moisés ainda. Para a gente ter uma ideia de como nós estamos em relação ao tempo. Mas Jesus foi sublime. Então ele vem e vai implantar, então, agora o reino do amor. Ele vai fazer a comunicação através da boa nova, da palavra em que ele vai falar para os homens
que a mudança e o verdadeiro reino não está, na verdade, aqui no centro, na Igreja Católica ou no templo evangélico. Que a verdadeira mudança, que o verdadeiro reino está dentro do coração de cada um. Essa foi a proposta de Jesus quando saiu lá da governadoria e veio aqui. E Emmanuel nos deu uma mensagem muito linda dizendo que rei teria mais força com o seu povo se ele simplesmente ditasse as ordens para que alguém as trouxesse. Não foi assim que Jesus fez. Jesus não simplesmente escreveu ou mandou a sua lei de amor para cá. Ele veio e exemplificou. Porque, como diz o dito popular, as palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Então Jesus vem e com apenas 3 anos de ministério consegue implantar a sua palavra e o seu reino de amor. Mas se nós não compreendemos ainda Moisés, vamos então mensurar um pouquinho mais de anos aí para a gente conseguir compreender as relações ou aquilo tudo que Jesus nos deu. A Federação Espírita Brasileira editou 2 cursos, 2 conjuntos de livros que se chamam Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Está disponível para download, é grátis. Você pode baixar os 5 livros de cada uma das séries, do Estudo Avançado e do Estudo Sistematizado. No Estudo Avançado, nos livros 2 e 3, nós temos lá o estudo com um pouco de cunho histórico das parábolas de Jesus. Nos nossos grupos de estudo lá na Federação Espírita do Distrito Federal, da qual eu tive o prazer de participar, nós passávamos assim horas, às vezes, tentando entender de fato as entrelinhas de cada uma das parábolas. E cada um lia a parábola e levava para a discussão. E a gente percebia assim que é uma pequena parábola um assunto inesgotável, do tanto de conhecimento, do tanto de ensinamento que uma parábola singela possui. Tamanha é a evolução de Jesus. Tamanha foi a carga magnética bondosa que ele colocou em cada uma de suas palavras e de suas ações. Foi assim que Jesus veio. Mas para exemplificar, esse é um livro que eu tenho assim, às vezes quando eu quero ler alguma coisa bem confortante, tirando as 5 obras básicas, mas o livro Boa Nova, eu recomendo para todos que não leram. É um livro muito fácil de ler, porque os capítulos são pequenos, embora tenha 60, mas os capítulos são pequenos, e você pode ler rapidinho um capítulo, está fazendo alguma coisa, para. Lê mais um capítulo, para. Então, assim, ele é bem gostoso, e a quantidade e a carga de ensinamentos aqui é muito grande. Sabe por quê? Porque o Humberto de Campos, quando ele dita esse livro para o Chico, ele fala da passagem de Jesus na Terra. Então, quando você lê o livro e tem o sentimento nele, o mais interessante é que você muitas vezes observa um discurso ou um diálogo de Jesus com o doutor da lei, de Jesus com o sacerdote, e tamanha é a energia das palavras aqui no livro, que quando o diálogo acontece, você fica imaginando assim: Senhor, eu estou ouvindo Jesus falar. Isso é magnífico, porque você se imerge dentro da história e parece que quando você lê Jesus aqui no diálogo, parece que você sente aquela energia. Isso é muito interessante. Mas para exemplificar a missão de Jesus, aquilo que Jesus quis deixar para a gente, aquilo que Jesus quis esculpir dentro de nós, o capítulo 3 desse livro, ele conta a história do encontro de Jesus com o doutor, com o sacerdote. Então Jesus chega na cidade de Jerusalém e vai para próximo de um templo. Vamos tentar fazer um pouco do entendimento histórico
de por que Jesus veio na época que veio, por que Jesus veio no povo que veio, porque isso aí é outro seminário, inclusive. Isso aí é algo de discussões grandiosas, dá umas 5 palestras, mas em poucas palavras. Jesus preparou o campo todo, porque é dele a governadoria. Então veio Moisés, estabeleceu as relações entre as pessoas, a justiça. Aí você precisa estudar um pouco do cunho histórico, que é as conquistas de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande veio unificando, ou seja, o povo sofrido saiu do Egito, foi para Canaã prometida, fundou a Palestina. Alexandre o Grande vai fazendo as conquistas. Então tem tudo a ver com a língua falada, com o idioma, com a cultura. Tudo foi sendo preparado para que Jesus viesse. E aí vem a segunda pergunta. Por que Jesus não veio e encarnou na China, por exemplo? Na Espanha? Na Itália? Por que não em Roma? Já que era o berço da civilização, Roma e Grécia. E a resposta é simples. Porque na época, os judeus eram um dos poucos povos monoteístas da época. Era um dos poucos povos que foram educados ali, entre aspas, por Moisés, suas leis, e que acreditavam em um Deus único. Então as pessoas já tinham uma crença, já era mais fácil tocar. Não que Jesus tivesse dificuldade, porque se ele tivesse vindo na China, o trabalho dele teria acontecido do mesmo jeito. Mas a providência divina, e nós devemos todos os dias agradecer isso, sabia? Eu vinha de Goiânia esse final de semana, conversando com a minha esposa, e a gente falava assim, a gente conversava assim, você sabia que Deus te dá todas as ferramentas necessárias para você ser melhor? Você sabia que você tem tudo o que precisa para evoluir? Não te falta nada. É que a gente não enxerga. É que a gente não para observar. Mas tudo que você precisa para dar um passo adiante na evolução, você já tem. Pode dar uma futricada na sua caixa mental e você vai encontrar. Se não tem, é porque aquilo não serve para a sua evolução. Se você não tem saúde, é porque aquilo não serve para a sua evolução. Se não tem dinheiro, é porque aquilo vai te atrapalhar na sua evolução. Então, Jesus, quando prepara o terreno para ele vir, ele coloca as peças certinhas e vem um povo que já cultuava um Deus único. Bastava que ele conseguisse mostrar para ele que a forma não era aquela. Então Jesus vem, entra na cidade de Jerusalém, já com o seu ministério pronto, e para perto de um templo, o que era comum na época. Se a gente fosse fazer uma comparação com Santa Fé do Sul, as cidades lá eram menores do que essas que nós temos ideias hoje, tá? Algumas eram grandes cidades, outras não. Vamos imaginar que chega uma pessoa com uma roupa mais modesta, mais caipira, e só tem uma praça, e é a praça que tem a igreja aqui. Vamos imaginar que a outra praça vizinha de Santa Fé não tem. Já percebeu? Quando eu estou em Santa Fé, às vezes em Santa Fé eu estou mais entre aspas, de férias, então eu fico perambulando pela cidade de bermuda, chinelo, camisetão, né, e percebo que muitas pessoas se encontram na praça. Não parece muito com a época de Jesus? Só que lá ficavam os sacerdotes, lá ficavam os doutores da lei, porque eles discutiam as leis, o Velho Testamento. Ficava muita gente ociosa também, como deve ter aqui, com certeza. Então Jesus para lá na praça, perto do templo, e 3 sacerdotes enxergam, veem Jesus. 2 se afastam, e um, de nome Hanã, que depois foi o sacerdote que julgou a causa de Jesus, e que mandou ele para ser julgado pelo imperador, se aproxima dele, é atraído pelo seu magnetismo. Então ele trava ali com Jesus um discurso que está aqui no capítulo 3. E o discurso começa assim: o sacerdote olha para aquele Galileu, é atraído por ele e pergunta: Galileu,
Que fazes na cidade? Ou seja, se a gente chega numa cidade bem pequenininha, bem modesta aqui, as pessoas logo vão perceber que nós não somos de lá. Porque todo mundo conhece todo mundo. Santa Fé já passou um pouco desse padrão, eu acho. Às vezes você encontra a pessoa e fala, será que essa pessoa aqui da cidade, não sei, já cresceu um pouco mais. Mas eu tenho certeza que há 20 anos atrás você olhava lá na praça e sabia quem era e quem não era. Então na época de Jesus foi assim. O sacerdote olha para aquele homem e pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? Aí Jesus responde para ele, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclama Jesus para aquele cara. O sacerdote fica impressionado com a resposta. Tentando traduzir para as informações de hoje, seria como se nós estivéssemos lá perto da igreja, encontrássemos uma pessoa com uma roupa mais modesta, mais de caipira, e perguntássemos para ele assim, caipira, o que você está fazendo aqui na cidade? E ele virasse para você bem sério, com os olhos bem lúcidos e dissesse assim, eu vim implementar o reino de Deus em Santa Fé. A gente ia rir dele. A gente ia ficar impressionado com a resposta. Assim, e foi o que aconteceu com o sacerdote. O sacerdote, ironicamente, ri e pergunta para Jesus, reino de Deus? Em tuas mãos? Define para mim o que é reino de Deus. Porque o sacerdote se coloca na posição do sábio, da pessoa que conhecia das leis, dos profetas, que estudava o Velho Testamento. De repente chega lá um caipirão, um cara lá, um Galileu, e fala assim, vem implementar o reino de Deus. Então o sacerdote indaga, ele fala assim, reino de Deus? Define por gentileza aí, reino de Deus. E eis que Jesus responde. Olha a resposta de Jesus. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote pede para ele, define aí, o que seria reino de Deus para você, um modesto Galileu? Jesus responde, esse reino é a obra divina onde? Lá na igreja? Aqui no centro? Não, a obra divina no coração dos homens. O sacerdote se impressiona ainda mais com a resposta. E retruca, ele fala assim, obra divina em tuas mãos? E ele continua, pergunta para ele assim, e acaso você tem parceria com algum príncipe? Com alguma instituição? Por quê? O que o sacerdote pensou na época e que nós ainda estamos presos a isso? Ele pensou assim, você quer montar um reino de Deus? Você tem algum patrocínio? O Banco do Brasil, a Petrobras, vai te ajudar a construir a igreja, o templo, o microfone, o alto-falante, o projetor? Como é que você quer montar um reino de Deus se você não tem financiamento nenhum? Preso ainda aos templos, às imagens, às esculturas. E ele não percebeu na resposta de Jesus que era o reino de Deus no coração dos homens. E ficou perguntando, mas cadê o seu templo? Cadê o rei que vai te financiar isso aí? E Jesus então responde, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E não é verdade? Estamos aqui hoje, nós, no Brasil, a quantos mil quilômetros lá da Palestina, lá de Jerusalém, e rogando e falando em torno da obra de Jesus, é ou não é? Somos, ou pelo menos tentamos ser contribuidores ou companheiros, se a gente pudesse colocar assim, se Jesus permitir, da obra divina. E aí o sacerdote ri, fala para ele assim, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. O Espiritismo também foi criticado assim. Quando Kardec solta as obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e etc., eles também foram criticados. Até hoje, nós espíritas somos talvez a religião mais marginalizada, né? Eu conheço várias pessoas e infelizmente isso
acontece mesmo, que se falar que é espírita no emprego, perde o emprego. Não é? Estava conversando com a minha irmã ali agora, ela falou assim, olha, você vai trabalhar lá, mas não fala que é espírita não, você não vai conseguir não. Eu falo, meu Deus, o que vai ser de mim então? Imagina você olhar as minhas palestras no YouTube. Mas ainda assim somos marginalizados. Assim como o sacerdote olhou para Jesus e disse, os tolos e ignorantes que vão seguir você, que não vai ter nenhum templo, nenhuma igreja, vão vir de todas as partes. E vieram mesmo. E Jesus continua, então, e aqui talvez está, para mim, a resposta, né, no ápice desse diálogo interessante entre Jesus e Hanã. Porque Jesus fala para ele assim, chama a atenção dele dizendo, sacerdote. Ou seja, olha aqui no meu olho e deixa eu te explicar. Sacerdote. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Ele diz assim, sacerdote, meu querido. O reino de Deus sou eu, lá no seu coraçãozinho de pedra, lapidando ele dia a dia. Não foi assim que Emmanuel disse no livro Pão Nosso? Que eu comecei aqui falando que o Evangelho de Jesus caminha um palmo por vez no coração do homem. E que ele precisa desabrochar em árvores de sabedoria e amor. Então, o sacerdote não compreendeu. Nós, muitas vezes, não compreendemos também que a missão de Jesus é o amor. Por isso que ele diz, sacerdote, nenhum mármore é mais formoso e puro que o do sentimento, e nenhum cinzel é maior que o da boa vontade. E o sacerdote fica impressionado e aturdido com aquilo e pergunta para ele assim, então você conhece Roma e Atenas? E Jesus tranquilo retruca, eu conheço o amor e a verdade. Mas então você conhece as leis? Ele fala, sacerdote. Eu conheço a vontade do meu Pai que estás no céu. Veja, que em nenhum momento Jesus desafiou ou debateu com ele. Porque enquanto o sacerdote pensava, você conhece Roma ou Atenas? Jesus dizia simplesmente, meu filho, você não está me compreendendo. Mas o que eu quero de você não é esse templo que está aqui do lado. É o templo do seu coração. É o amor e a verdade sendo esculpida dentro de você. Porque perguntava assim para Miguel Ângelo, aquele artista escultor famoso que fez várias estátuas de mármore, de bronze, etc. Perguntaram para ele assim, como você consegue esculpir estátuas tão lindas, tão belas, com tanta expressão? Ele disse, não sei. Ela já está lá dentro. Eu vou só desbastando ela e ela está lá. Porque está aqui, na verdade. Então perguntaram, o Chico perguntou assim para uma jovem que veio procurá-lo. Minha jovem, o seu passado está nessa ou naquela cidade? Ela disse, Chico, não sei, acho que está naquela cidade onde eu nasci, acho que está nessa cidade onde eu moro. E ele disse, minha jovem, o seu passado está dentro de você. Nem nessa nem naquela cidade. Nós carregamos isso, mas devemos pensar no hoje. Devemos permitir que o Evangelho de Jesus caminhe um passo por vez dentro dos nossos corações. Mas como ainda Moisés não terminou a sua missão na terra, a de Jesus talvez nem tenha começado dentro dos nossos corações, Jesus permite mais uma ajuda para a gente, que é a de Kardec. Se Moisés é a justiça, Jesus o amor, Kardec é a verdade. Porque é muito difícil perceber o óbvio. Eu costumo conversar isso muito com os meus filhos e com a minha esposa. É muito difícil perceber o óbvio. Quer ver? Pede para alguém classificar em bondades e maldades o seu filho. Ele vai achar uns 50 defeitos
defeitos. Mas se você olhar, você fala, será que ele tem mesmo? Porque é muito difícil observar o óbvio. Já percebeu, às vezes, alguém te fala uma coisa assim, você pensa que essa pessoa está te ferindo, mas ele está te mostrando apenas o óbvio. Já percebeu, às vezes, a gente olha para um relacionamento e fala assim, nossa, mas será que essa criatura não enxerga que ele não gosta dela? Não. Porque é muito difícil enxergar o óbvio. Então Kardec vem à Terra para falar para a gente assim, não é possível que você pode acreditar que Deus, na sua infinita bondade, vai permitir que você viva uma vida só aqui, seja ela miserável ou em abundância, e acabou. E você vai ficar lá esperando talvez um juízo final. Que você vai ficar lá esperando que talvez aquele seu filho amado, que fez tudo errado na vida, não vai poder estar com você, então depois do julgamento. Então Kardec vem nos dizer o seguinte, que nós, quando nascemos, fomos matriculados na escola da Terra. E que a nossa série vai terminar quando retornarmos para a pátria espiritual. Mas ele contou isso e a gente pode traduzir de uma forma mais interessante ou mais dramática. É que ninguém morre. Mas ainda mesmo espíritas, nos impressionamos muito com a morte. Mas que coisa estranha. Mas que coisa interessante é essa. Mas Kardec mesmo disse, ninguém morre. Porque simplesmente nós regressamos à verdadeira vida. Mas é uma verdade que ainda não admitimos. Porque quando o ente querido parte ou está doente, a gente meio que fica chocado com aquilo. Quando em verdade deveríamos compreender que Deus permite que a nossa dívida seja dividida em suaves prestações, não é assim? Graças a Ele. Imagina se Ele fosse cobrar todos os nossos débitos de uma vez só, o tanto que a gente teria que sofrer para pagar. Então Ele fala, meu filho, vou deixar você nessa aqui, ficar só um pouquinho doente, só um pouquinho passando necessidade de algumas coisas, para que o Evangelho de Jesus caminhe um palmo por vez no coração de cada um de vocês. Porque é difícil compreender a verdade do amor que Jesus veio trazer para a gente. Então Kardec vem com as suas revelações dizer, olha, se você plantar aqui, talvez você vai ter a necessidade de colher exatamente na mesma vida. Mas se não der, você vai ter que colher em outras vidas. E muitos de nós espíritas negligenciamos, dizendo o seguinte, já que tem outras vidas mesmo, na próxima eu vou colher. Cuidado. O seu tempo pode estar se esgotando. Talvez a terra querida não tenha mais vaga para os alunos repetentes. Não era assim? Não tínhamos escolas aqui que tinha ensino fundamental, ensino jardim, ensino fundamental e médio. As escolas passaram a ter só ensino médio. Ou seja, não tem mais vaga para quem está no ensino fundamental. Trate de permitir que um palmo por vez comece logo nos nossos corações. Então, observando aquilo que Kardec trouxe, Jesus foi tão generoso com a gente, que permitiu simplesmente que, além da obra de Kardec, discípulos bondosos como Chico, Divaldo, viessem nos esclarecer ainda mais com uma série de livros que permitissem que nós voltássemos lá na época de Jesus, analisássemos sim os seus diálogos e compreendêssemos a verdade, muitas vezes encerrada em uma parábola, muitas vezes contada por Jesus, para que nós pudéssemos analisar tudo isso. Essa é a nossa proposta. Moisés com a justiça, Jesus com o amor e Kardec com a verdade que nós não conseguimos compreender de Jesus.
Chamamos então de revelações, chamamos então do que quiser, mas que nós possamos aqui compreender que é necessário que Jesus venha, lapidar o coração, o reino de Deus dentro de cada um de nós. Sempre que eu posso, eu conto essa historinha para a gente poder reflexionar nela. Você já deve ter ouvido ela muitas vezes, mas compensa ouvir mais uma vez. Que é aquela história do crítico de quadros que caminha pela feira, olhando quadro a quadro, colocando um defeito, analisando um, analisando o outro. Ele encontra um quadro, chama lá o pintor, o artista que fez o quadro, fala para ele assim: nossa, fez um quadro maravilhoso, assim, melhor da feira, quase não tem defeitos, mas eu encontrei aqui um defeitinho. Você fez um grande coração, lindo, uma porta no meio desse coração, Jesus na frente dessa porta. Mas a porta que você colocou no coração diante de Jesus não tem maçaneta. Aí o artista olha para o crítico e fala assim: não tem mesmo, porque essa porta é a do seu coração e ela só abre por dentro. Jesus está aí fora, aguardando que você abra, e ela só abre por dentro. Jesus não pode abrir para você, infelizmente. Mas que todos nós possamos abrir os nossos corações, permitir que as sementes do Evangelho se transformem em árvores de misericórdia e sabedoria. Que Jesus interceda por nós, que Kardec interceda por nós, que Anália Franco interceda por nós, que o nosso amigo e irmão Natal interceda por nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.